Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar apresentando as diferentes formas de importação de funções e o tempo de execução. No vídeo passado nós falamos sobre essas formas de importação, Agora a gente vai estar incrementando no vídeo passado, medindo a eficiência de cada uma dessas formas. Só para a gente relembrar, no vídeo passado nós vimos três formas de importação de funções não nativas. São aquelas funções que precisam de um módulo ou biblioteca para funcionar, ou seja, a gente precisa chamar elas de um módulo ou de uma biblioteca. Nesse sentido, nós vimos que a primeira forma foi o quê? Importar um módulo com funções pré-importadas. A segunda forma foi importar somente as funções que a gente fosse utilizar especificamente no código. E a terceira forma, uma forma assim, mais radical, que é importar logo todas as funções, já deixar elas prontas para uso de uma biblioteca ou de um módulo, certo? Então, nesse código aqui, ou nesse vídeo, nós inicialmente vamos começar executando aqui essa célula que tem tempos, onde eu vou gerar uma lista vazia. Esta lista vazia ela vai armazenar o tempo de execução da primeira forma, depois o tempo de execução da segunda e da terceira, para a gente comparar e ver qual é que é o mais eficiente, tá certo? Então, gente, importando o módulo com funções pré-importadas. Então, o meu código no vídeo passado foi este aqui, ó. Vou mostrar ele, tá aqui, ó. Certo? Então, o que eu fiz? Eu coloquei ele aqui dentro desse código maior, onde a função dessa parte anterior e dessa parte posterior aqui é exatamente medir tempo. Então, eu vou precisar, para medir o tempo de execução, o quê? Da biblioteca TimeIt, então vou importar ela, e dela eu vou usar a função defaultTimer. Por que eu sei que é dela? Porque tem timeIt.defaultTimer, ou seja, tem um prefixo, e aí eu vou estar armazenando esse tempo que o código vai passar pela leitura desta linha na variável startTime. Aí vai rodar essa parte aqui, e aí eu vou ter aqui o elapsed1, que é uma outra variável, vai armazenar o quê? A duração desse processo interno aqui. Então, quando o código passar por essa linha aqui, eu vou calcular o tempo atual menos o que o tempo inicial. Então, eu vou ter o quê? A duração desse processo. Aí vai ter uma frasezinha, o tempo decorrido no programa 1 vai ser elapsed de 1 segundos, e aí a minha lista aqui, que inicialmente estava vazia, vai aprender o quê? Esse tempo de execução. Vai ser o meu primeiro tempo aprendido, para essa forma aqui. Então, executando aqui, ó, nós temos o seguinte, ó, a saída 1 de fato, nós imprimimos aqui o valor de CNP sobre 2, ou seja, teve uma saída aqui, e aí tem. Tempo decorrido no programa 1 foi 0.001425455 segundos. Pronto. Guarda esse tempo aí. Por enquanto ele não está tão importante. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a mesma situação do cálculo 100 de π sobre 2, só que nós vamos importar somente a constante π e a função 100. Perceba que aqui o π e o 100 só apareceram nessa linha de código. Então eu importei o módulo pré-configurado, mas não importei nenhuma função a princípio. Então elas aparecem, quer dizer, pré-importei. Então elas não estão alocadas na memória. Nesse caso aqui, eu vou do módulo importar o π e o 100. A parte inicial aqui do módulo é a mesma ideia. Ó. Tem aqui o módulo timeIt, tem aqui o tempo que vai passar por essa linha, vai executar essa parte aqui do código, e aí eu tenho o quê? A duração 2, que é o elapsed 2, que é o time default, que é o tempo de passar por essa linha, menos o start time. Certo? Então eu vou ter novamente a duração. Aí vai ter essa frase. O tempo decorrido no programa 2, elapsed 2, vai ser essa duração aqui em segundos. E aí minha lista novamente vai aprender esse valor. Vai ser o segundo elemento da minha lista, posição de indexação 1. O primeiro foi indexação 0, agora indexação 1. Então, executando aqui, nós temos esse tempo aqui. Ó. O tempo decorrido no programa 2, tal. Isso aqui. Observe que teve a mesma saída 1, viu? Os três códigos aqui fazem a mesma coisa. Esses dois aqui, mais o que a gente vai estar vendo agora. Então, teve esse tempo aqui. E a gente continuando aqui, nós temos, na mesma ideia, vai ter aqui uma parte anterior, que vai medir um tempo de passagem por essa linha, vai ter a execução dessa parte aqui. Aqui eu vou importar todas as funções. Importante que você tenha visto no vídeo passado, tá certo? E aí eu vou ter o quê? Um tempo que se passou 3 aqui, um elapsed 3, que vai ser o tempo que vai passar por essa linha, menos o que o start time que foi iniciado aqui. Certo? Então, nesse caso, eu vou ter print tempo decorrido no programa 3, aí vai aparecer a duração dele e a lista vai aprender ele. Certo? Então, pronto, mesma saída, tempo decorrido no programa 3 foi 0.001, 006 tal, segundos. E aí é o seguinte, você deve estar falando, pô, professor, eu vou comparar esse 3, ficou meio ruim, para eu olhar, tal.
Aí eu pensei, não, vamos fazer a comparação aqui separada, vamos imprimir a lista de tempos. Então aqui, primeiro, importar o módulo com funções pré-importadas. Teve essa duração, 0014 aqui 0015, esse aqui foi praticamente a duração parecida. Já esse aqui ó, foi uma duração maior, porque ó, só 2 zeros depois do ponto. Certo? Aí você pode falar, não, professor, mas pode ser que ocorreu alguma coisa aqui que mudou o tempo. Aí você pode executar mais vezes. Por exemplo, vamos executar essa célula novamente. Então, minha lista. Ah, claro. Né? Vamos aqui zerar a nossa lista. Né? Porque senão ela vai acrescentar mais tempos. Né? Aí vamos executar essa célula aqui, que foi a minha primeira forma de importação, segunda forma de importação e terceira forma de importação. Certo? Então, novamente, eu gerei mais. Então, vamos agora aqui, ó, executar a célula, a lista. Ó, então, 0.00493, 0.00392 e 0.005. Então, nesse caso aqui, a última ainda foi a pior, que é o que eu falei. A importação de todas as funções de um módulo, em geral, é a pior opção que nós temos. Né? Aí eu posso fazer de novo. Né? Você falou, a diferença aqui não deu tão grande e tal. No outro deu, né, por até uma casa decimal. Você pode fazer de novo. Pode, inclusive, calcular um tempo médio e tudo mais. Então, novamente aqui, ó. A gente, né, calcula aqui, calcula a segunda forma, calcula a terceira. Então, minha lista aprendeu 3 valores. Pronto, 0.00158, 0.00158. Basicamente, o mesmo tempo. Poxa, coincidência, viu? Acontecer isso. É uma coincidência muito grande. E aqui o outro, 0.005. Então, esse aqui, ó, eu percebi que ele foi praticamente 5 vezes mais demorado, né? Se você olhar o tamanho aqui, né? 0.15 aqui, 0.54. Quer dizer, 5 não, é umas 3 vezes mais demorado do que os anteriores. Tá certo? Aí você pode ir brincando, vai calculando e vai vendo, e você vai perceber que, normalmente, a forma mais rápida costuma ser a primeira, com uma leve modificação aqui para a segunda, pode também, ou seja, importar o módulo com funções pré-importadas ou importar só as funções que você vai usar, de modo geral, tem uma velocidade parecida. Mas importar todas, obviamente, você está importando um monte de coisa que você não vai usar. Tá certo? Essa aqui, normalmente, é a pior escolha possível. Então, aqui tem um textinho que é o seguinte, ó, o tempo de execução pode variar entre execuções individuais. Como a gente viu aqui, esses valores aqui mudaram. Né? Quando eu executei a célula da lista, né, para gerar a lista vazia, depois de 3 tempos armazenei e verifiquei, você vê que os valores mudou, por quê? Depende de várias variáveis internas aqui do computador, algum programa que você está rodando em segundo plano. Então, assim, são múltiplas variáveis. Só que, de modo geral, você vai ver uma tendência que as duas primeiras têm uma eficiência parecida, agora a última sempre costuma, ou quase sempre costuma ser a que demora mais. Né? Então, o tempo de execução pode variar entre execuções individuais, mas a tendência geral normalmente será instável. Em nossa demonstração, utilizamos 3 diferentes abordagens de importação para ilustrar como elas podem afetar a performance e a clareza do código. Nesse caso aqui é mais a questão da performance mesmo, tá certo? A clareza, claro, né? Aí você, né, por exemplo, né, no segundo caso da questão da clareza, ó, aqui você já chamou a função pelo nome, ficou um pouco mais claro o código. Aqui ficou mais legal, né? Você só botou seno e a constante. No primeiro caso, pô, np.sim, np.pis2 ficou uma coisa mais carregada. Então a clareza também aí. Aí você escolhe, né, se você vai usar a primeira ou segunda forma. E não recomendamos o uso da terceira, certo? Isso aqui é um tópico um pouco avançado, né? Inicialmente, quando a gente está aprendendo a programar, a gente já comemora se conseguir fazer o programa, né? Aí, claro, que obviamente o segundo passo dá para melhorar o código? Dá para pensar uma outra abordagem? Né? Uma outra forma, por exemplo, no caso da importação, né? Aí a gente já percebe que a gente vai conseguir melhorar o nosso código até a gente conseguir produzir algo enxuto, né? Que seja um código fácil de ler, né? Tanto para nós quanto para a máquina, e também, né, rápido. Né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Façam os testes aí, tá certo? Até a próxima.